Oi, mãe! Então, em alguns vídeos anteriores eu falei, seu filho não fala, seu filho não tá falando, já tem 2, 3 anos e tá com dificuldade na fala? Hoje eu vim mostrar um pouco desse mundo da criança e te ajudar como estimular melhor essa criança na fala. Lembrando que a fala, você já tem que vir com esse estímulo desde a gestação. Então, período gestacional, a mãe já tem que estar conversando com essa criança, já tem que estar trabalhando com essa criança com músicas legais, músicas lentas, músicas não tão agitadas, mas musicalização. Quando ao nascer, você já pode também começar a falar com essa criança, já deve se falar com essa criança. Então, ao nascer, essa criança já tem que estar num ambiente mais tranquilo, com aquelas músicas tranquilas, com uma fala mais tranquila. E a partir do seu primeiro mês de vida, já se introduz alguns brinquedos que tenham sonoridade. Então, no berço, você já pode colocar uns brinquedinhos que tenham um pouco de cor, de sons. E a partir de 2, 3 meses você já vai aumentando esses estímulos de brinquedos sonoros, brinquedos que venham trazendo uns sonzinhos, umas cores. Nunca deixar de ter cor e som. Isso é primordial quando você escolher o brinquedo do seu filho. A partir de 6 meses, aí a gente já começa o negócio mais forte com essa criança. Então, com uns 6 meses, você já pode usar um chocalho, um agogô, que seja mais firme. Então, a criança já vai ter uma pega. Então, essa pega e essa sonoridade já tem que ser trabalhada. Com 6 meses, a criança já está no balbucio, bababá, mamamá. Então, você já pega aquele balbucio da criança, já pega aquela fase da criança no bababá, mamamá e coloca-se para estimular. Converse com essa criança. Então, existem uns olhos que dá para você ir passando, fazendo uma massagem com esse bebê, olhando sempre em seus olhos e sempre colocando estímulos. E ele já pega, já leva na boca. Só tome cuidado que alguns são mais durinhos. Mas não se preocupe, ele vai se bater, ele vai tentar entrar na boca, mas esse que é o legal, ele explorar esse brinquedo, tá? A partir de 6 meses até uns 12 meses, a gente já começa numa fase que a criança já vai introduzir as primeiras palavras. As frases com uma palavra. Então, dá, quer, papá, mamãe, que vai se transformar numa mamãe, num papai. Então, aí você já pega os brinquedos e começa a estimular, que a gente chama de onomatopeias. A gente vai dar sons para os brinquedos. Então, o carrinho, como é que o carrinho faz? Bi, bi. Então, essa criança já tem uma pega, ela já tem 1 ano, ela já explora e você já vai. Bi, bi. Olha o carrinho. Sempre interessante que eles têm cores fortes. Sempre estimular também as cores. Olha, o carrinho é vermelho. Bibi, como é que o carrinho faz? Então, é interessante sempre colocar sonoridade para a questão da fala e da linguagem. E aqui por diante, com uns 12 meses, até antes, uns 6 meses, eu já coloco uma questão de leitura. Então, aos 6 para 12 meses, tem-se livros que essa criança também tem acesso a texturas. Então, é interessante você colocar livros que sejam que tenham essas texturas, que as crianças já peguem, porque se você colocar uma criança de 6 meses até 12 meses, quando ela pega alguma coisa, ela puxa a mão. Então, é interessante trabalhar essa propriocepção, que é esse sentir mais profundo dessa criança. Você tem livros que trazem esse acesso a texturas e cores. Sempre colocar, que cor é essa daqui? Laranja. Olha o dinossauro. Como é que o dinossauro faz? Então, a leitura é primordial. E como é que eu começo a ler para o meu filho? Sempre. Desde que nasceu, eu já começo com umas leituras mais calma, que já traz a voz dessa mãe. A partir de 12 meses, eu já coloco uma leitura com mais ênfase. Então, já vem a história do Lobo Mau, já vem outras historinhas que a gente consegue colocar sons. A leitura é muito importante, mãe. Não deixe de ler para o seu filho. É legal quando você procurar, até almofadas a gente tem que dá para trazer a leitura. Então, antes de dormir, mamãe vai ler para você dormir. Então, aí você tem um ambiente que você começa a leitura. Então, as nossas historinhas de Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, entre outras, não saem da nossa cabeça. Então, dá para trazer também para o mundo deles. É interessante a leitura.
Hoje, com essa questão tecnológica muito forte, que a gente tem um tablet, a gente tem um smartphone, a gente tem uma televisão smart que coloca-se a galinha pintadinha, entre outros, que já vem pronto, eu não indico tanto. Eu indico mais você ler para ele lhe ouvir a sua voz, ele fechar os olhinhos e ter a imaginação. Porque quando você vem com a galinha pintadinha, ela já vem toda pronta. E aí você não trabalha tanto o imaginar dessa criança, que é primordial, tá bom? Então, entre outros, a partir de 12 meses, você já começa a aprofundar nessa leitura, começa a trazer fantoches, começa a trazer brincadeiras com eles, né? Que aí você consegue introduzir uma história mais aprofundada. E a textura, você consegue também ter quadros que essa criança se lambuze toda, tá bom? Então, é a hora de pegar tinta, pegar quadros e se lambuzar. E tem como fazer, até com uma madeira, atividade uma coisa mais simples, mas que a criança vai se divertir. O importante é se divertir, tá? Então, lembrando que aos 6 meses já começa com jogos de cores, chocalhos, sinos, agogôs. A partir lá para os seus 12 meses já começa com brinquedos de encaixe, cores. Se você reparar, a maioria do brinquedo são bem coloridos e que tem sonoridade. Esses são os mais interessantes, principalmente quando a criança pega e encaixa, e onde você coloca formas e cores, tá bom? Espero terem gostado. A gente foi nessa faixa etária de 0 aos seus 12 meses, mais lá na frente a gente vai aprofundando, mas é a fase principal para você ter, que é a fase do balbucio, que é os seus 6 meses, até a primeira frase, que é com 12 meses, ok? Então, mãe, converse, brinque, coloque sons para essa criança. Olhe sempre nos olhos dele, tá bom? Um super beijo e um abraço da Fono. Tchau, tchau.